Então, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3 da minha dissertação, né, que é, no caso, o segundo artigo que eu produzi com a Ana, que é um artigo que fala sobre a prática do consumo, um estudo sobre a busca da libertação da opressão de gênero no contexto dos jogos online. Só para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto antes de entrar na pesquisa em si, né? O contexto normalmente fala um pouco mais para frente, mas para vocês entenderem um pouco do que se trata esse mundo dos games, né? Hoje, no mundo, a gente tem que aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas jogam games, né? E que esse é um mercado que em 2019, no Brasil, movimentou aproximadamente 1,6 bilhões de dólares, né? Então, é um mercado gigante e que hoje, também, esse já é uma pesquisa de 2020, a maior parte dos jogadores são mulheres. Então, 53% de todas as pessoas que jogam videogame no Brasil são mulheres. Então, tá. Como eu ia falando, hoje no Brasil, então, mais da metade dos jogadores no Brasil são mulheres, né? E ainda assim, as comunidades online, os jogos em si, eles têm uma cultura de dominação masculina muito forte, né? Então, e essas comunidades que se desenvolvem ao redor dos jogos, elas são frequentemente taxadas de tóxicas. Então, só que essa situação, ela piora muito quando quem está envolvido são mulheres. Então, quando os jogadores envolvidos no jogo são mulheres. E isso, inclusive, tem reflexos nos jogos em si, porque as personagens, a maior parte das personagens femininas que são desenvolvidas, elas são muito estereotipadas, sexualizadas, e os enredos que as envolvem acompanham esse padrão, né? Foi. E no mercado, de uma forma geral, esse padrão que subalterniza a mulher, ele se repete, né? Então, a gente tem que, as mulheres, as pessoas com corpos femininos são submetidas a algumas regulações e restrições que influenciam o consumo, né, que é o caso que também ocorre nos jogos. Só que esse processo, ele nunca ocorre sem algum tipo de oposição. Então, os oprimidos, eles encontram formas variadas de se opor e de enfrentar essas problemáticas. Então, foi com base nisso que nasceu a minha pesquisa, que a ideia é responder como que as mulheres enfrentam essa opressão de gênero presente nas práticas de consumo e no mercado. E para isso eu utilizei esse universo dos games, justamente porque é um universo que tem muitas mulheres, e, ao mesmo tempo, tem uma dominação masculina muito, muito demarcada. Com relação às bases teóricas que suportaram essa pesquisa, nós utilizamos basicamente dois pilares, que foram o consumo feminino e a libertação do oprimido, né? Com relação ao consumo feminino, a gente o mercado em si, ele pode ser tido como um local onde são expressas as tensões e as opressões de gênero, que subalternizam a mulher. Mas, ao mesmo tempo, o mercado também é um local onde esse público ele se envolve com negociações para tentar mudar ou negociar esses limites que são socialmente impostos devido ao gênero, né? E muitas dessas vezes, essas negociações em si, podem conduzir a um processo libertatório, que é o nosso segundo pilar, pilar teórico, né? E que, nesse processo de libertação, uma coisa que a gente sempre tem em mente é que a opressão em si, ela é um processo que conduz à desumanização de todo oprimido. Então, para se libertar, esse sujeito oprimido, ele precisa agir de forma afirmativa. Então, ele precisa buscar recuperar essa humanidade que foi negada pelo opressor e recuperar a própria voz, né? Então, esse processo de buscar a própria humanidade,
de deixar o status de coisa que é imposto pelo opressor, é o processo de libertação do oprimido. Então, visando para a nossa pesquisa, ela foi uma pesquisa feita basicamente uma etnografia, né, um período a coleta de dados foram um período de 13 meses, e nós realizamos também 15 entrevistas em profundidade com jogadoras e com profissionais da área de desenvolvimento de jogos, profissionais da indústria gamer. E essa pesquisa nos conduziu ao achado que nós nomeamos de praxis de consumo, né? O que é a praxis de consumo para nós? Ela é uma ação questionadora e prática, desenvolvida pelos consumidores em um ambiente de mercado, guiada pela reflexão, objetivando a mudança de uma realidade opressora ou limitadora do seu consumo. Então, no caso das mulheres, isso significa uma inserção crítica no mundo game, e que é considerado tóxico, né, para elas, e numa busca mediada pelo mercado, pela busca da própria libertação. Essa praxis, ela possui 4 momentos, 4 ações, que nós nomeamos, que é a opressão, o diálogo do oprimido, a mobilização do oprimido e a ocupação de mercado. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? A opressão, né, são as ações, na verdade, desenvolvidas pelo público masculino, né, que eles apresentam um comportamento alinhado ao que a gente chama de masculinidade hegemônica, que são os padrões de prática que subalternizam a mulher, que colocam o homem numa posição hierarquicamente social mais alta e a mulher numa situação mais baixa. Então, por meio das práticas da perpetuação dessa ideologia, os homens, eles menosprezam e intimidam as mulheres, sendo essas ações, muitas vezes, podendo ser classificadas como crimes mesmo, né, de tão intensas que elas são. Então, aqui eu trouxe para vocês a fala de 2 informantes diferentes. A primeira é a da Marina, e ela fala um pouco sobre essa questão do menosprezo que ela sofre. Ela fala assim, que a gente tem que fazer do dobro para ter metade do reconhecimento. Então, se você está no jogo, você tem que provar que você é extremamente foda. Sempre tem quem fala, mas xingam todo mundo. Mas os caras precisam fazer alguma cagada para começarem a ser xingados. A gente só de estar ali é xingado. E a gente tem que ficar provando que é foda para estar ali, para ter aquele direito, como se ela tivesse que ser a melhor jogadora do mundo para ter o direito de estar ali. Já a Daniela, ela fala sobre a questão da violência, dessa intimidação que elas sofrem. Por exemplo, se você coloca lá, Joaninha, aí ela tá dando aqui pra gente um exemplo de um nickname feminino, que aí já identifica de cara que é uma mulher. Assim que você entra na log, que é no jogo, você já é atacada e começam a falar, ei, é mulher? Já lavou a louça hoje? Ou já deu pro namorado hoje? Se você erra alguma coisa no jogo, eu vou ir na sua casa estuprar você e sua mãe. Então, é nesse sentido que surgem os crimes contra essas mulheres, né, que elas são ameaçadas e intimidadas. Mediante a esse tipo de situação, as mulheres, enquanto sujeitos ativos, elas começam a problematizar essa situação. E, mediante essa problematização, elas buscam o diálogo, né, com outras mulheres, né, que é a segunda praxis, o segundo momento da nossa praxis de consumo, que é um diálogo entre os oprimidos. Então, aqui elas buscam outras mulheres para tentar conversar e problematizar mesmo, assim, isso acontece com você também? Como é que é e tal? Então, elas procuram, no primeiro momento, uma outra para se apoiar, né? Então, e uma coisa que é importante, que esse diálogo, ele ocorre em diversos momentos. Pode ser durante os jogos, porque os jogos, a maioria tem ferramentas de comunicação dentro deles, mas também pode acontecer na comunidade de uma forma geral, nas redes sociais, como, por exemplo, esse diálogo que eu trouxe aqui. Ele surgiu num vídeo no YouTube,
né, onde a YouTube comentou sobre isso, e as meninas, as outras mulheres foram respondendo, né. Aí a primeira falou assim, ó, eu não sou obrigada a ficar quieta perante essa situação, cansada já de jogar e não ter paz e harmonia nem no videogame, que é um motivo de lazer e diversão. Aí outra mulher respondeu, exato, não somos obrigadas a ficar quietas. Aí a outra falou tudo, sou menina e ainda criança, e já me chamaram de muitos palavrões, fico muito triste com isso. E uma terceira disse, exatamente, diariamente passo por isso e muitas outras coisas, que só quem é mulher e sente na pele sabe o que estou falando. São coisas que muitas das vezes estragam o nosso momento de diversão. Tem que falar sobre isso, sim, e assim, aos poucos, vamos melhorando a comunidade, para ficar um espaço agradável para todos. Então, aqui o diálogo que é fomentado por essas mulheres já expressa um desejo de mudança. E é justamente esse desejo que conduz ao terceiro momento da nossa praxis, que é a mobilização. Que nessa mobilização, elas se unem, né? Então, a gente tem a formação de grupos femininos, exclusivos, só de mulheres, para elas jogarem, para elas poderem exercer a prática de consumo. Esses grupos, eles se formam nas redes sociais, ou mesmo dentro dos jogos é possível formar grupos mesmo com outros jogadores com quais você joga, né? Então, e elas também usam esses espaços, principalmente nas redes sociais, para disseminar informações também sobre outras mulheres, sobre profissionais que desenvolvem, sobre produtoras de conteúdo, né? Então, essa mobilização faz com que elas deixem de ser jogadoras isoladas, ocultas e silenciadas, como elas eram antes desse movimento. Então, uma informante, ela falou com a gente aqui, que atualmente eu procuro participar apenas de grupos que sejam liderados por mulheres, no Facebook, por exemplo. Eu sei como o pessoal costuma ter preconceito, ser bem machista. Então, eu prefiro entrar só nesses espaços que eu sei que vai ter apoio de mulheres e LGBT, porque, no geral, a coisa é bem complicada, porque os caras não aceitam mesmo que tem mulher jogando, porque nos grupos mais gerais sempre tem piada de estupro, racista, machista e etc. E essa galera não vê isso como um problema. Se você reclama, é você que está errado. Não me sinto segura em grupos assim. Por isso, prefiro não participar. Então, essas mulheres, elas se envolvem sempre com outras mulheres para criar um ambiente de consumo que seja agradável para elas, né? Que elas não precisem enfrentar essas violências. Só que essa mobilização torna essas mulheres ainda mais críticas sobre os problemas que elas enfrentam. E aí, muitas delas passam a desejar mudar a comunidade de uma forma como um todo, que elas não precisem se esconder entre aspas, né, em grupos femininos. Então, isso as conduzem ao próximo passo, que é o que a gente chama de ocupação de mercado. Nessa ocupação de mercado, o que as mulheres fazem? Elas se assumem enquanto mulheres, então elas vão usar um nome feminino, ela vai, se for como a Daniela falou, vai ser de Luaninha, vai ser o que ela quiser, e elas vão passar a atuar ali como jogadoras, elas vão entrar em qualquer jogo que elas quiserem com mulheres, e não vão selecionar os parceiros para jogar, vai jogar com quem estiver disponível, elas vão ser atletas profissionais também, elas vão criar conteúdos com relação aos jogos, né? Temos a onda hoje em dia dos streamers, né? Nos jogos são muitos, e as mulheres estão ocupando cada vez mais esse espaço. Também tem a criação de jogos, então hoje as mulheres estão entrando na indústria dos jogos, e o mais importante, que elas não simplesmente entram na indústria e repetem esses padrões da masculinidade hegemônica, desses padrões hegemônicos. Elas entram para construir jogos que tenham enredos e design inclusivos e não estereotipados. Então, é uma luta que até as profissionais demonstraram
que elas estão engajadas em atuar. Desculpa, a Anne, que é uma game design que foi entrevistada, ela falou com a gente, se eu não ocupar esse espaço, outra pessoa que não sou eu, que não é uma mulher, vai ocupar. E vai ficar cada vez mais difícil. Então, se eu ocupar um espacinho, seja ele o menor que for, eu vou estar dando chance para outra que vem depois de mim, né, outra mulher que vem depois de mim. Então, eu não vou, se não for eu, talvez ninguém faça. Então, eu faço. Então, ela estava falando aqui que se ela ocupa aquele espaço enquanto mulher, para poder também apoiar outras mulheres que venham depois dela. Então, a nossa pesquisa, ela demonstrou que as práticas de consumo podem sim, né, auxiliar os sujeitos oprimidos a buscar a própria libertação, né, dessas opressões sociais que ocorrem no meio social. E para isso, essa prática, ela se torna praxe, porque ela é imbuída de reflexão e de ação prática, e visa essa transformação na realidade vivenciada. Então, no caso das mulheres, isso pode ser traduzido como a atuação delas no mercado dos games, para modificar essas relações muito desiguais que existem e que a submetem de uma forma geral. Então, elas estão buscando a própria libertação. Do ponto de vista gerencial, a pesquisa apresenta algumas implicações que podem ser aplicadas em diversas empresas, aqui no caso com um foco, claro, nas empresas desenvolvedoras de games. Né? Um ponto, uma implicação muito importante, é a não propagação desses signos da masculinidade hegemônica, né? Então, tanto no ambiente de trabalho quanto nos produtos desenvolvidos. Então, o que significa isso nesse contexto? É desenvolver jogos que as mulheres não sejam sexualizadas ou extremamente objetificadas. Muitas das vezes elas são retratadas apenas como um objeto decorativo. Né? Desenvolver produtos e narrativas que deem protagonismo a essas mulheres e as retrate de forma diferente. Afinal de contas, não existe aquela grande classificação, a mulher, né? Não existe uma mulher, né? Existem várias. Então, a diversidade é um aspecto muito importante, gerencialmente falando, né? E tomar ações concretas contra os abusadores, né? Que é ouvir e investigar as denúncias de fato, porque uma coisa recorrente na fala das informantes é que elas reclamam, elas denunciam, mas nada acontece. Então, existe uma ausência de apoio institucional por parte tanto das empresas ou do poder público. Então, isso é uma coisa que precisa ser revista. E uma coisa que também é muito importante, que é apoiar atletas e produtoras de conteúdo, né? Apoiar as mulheres que se envolvem nessa indústria para transformar ela num ambiente mais agradável, mais igualitário para todos os gêneros.